partida, o jogo mais uma vez em frente ao torcedor, que está na espera do resultado, dessa vitória em casa que não vem acontecendo. Como é que tu está organizando a equipe? Vai vir na mesma postura que vem nos últimos jogos? Como é que a gente pode esperar o Juventude em campo? Vamos lá, bom dia. A expectativa é pelo resultado de vitória, né? Assim como o nosso torcedor tá com essa expectativa, tá ansioso por essa vitória. Nós também, a gente tem trabalhado em busca dela. Em outras oportunidades acabou escapando em nossas mãos. Temos que tirar aprendizado, lições desses momentos que vivenciamos nas rodadas passadas, para que a gente possa, dentro de casa, fazer o fator casa prevalecer, né? O Juventude sempre foi forte dentro dos seus domínios. Isso que a gente tem falado com os atletas, tem trabalhado. A expectativa é que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir a vitória. O principal que vai nos aproximar dessa vitória, nós temos que entrar com o comportamento que nós tivemos no jogo, até o jogo do Avaí aqui, o jogo do Palmeiras, um time com energia, competitivo. É isso que eu acredito que o torcedor espera de nós no domingo, e é com esse espírito que nós vamos para dentro de campo. E é claro, você está bem organizado defensivamente, na hora que você tiver a bola, criar mecanismo ali para desequilibrar o sistema defensivo do adversário, para que você possa chegar ao gol que, consequentemente, te trará a vitória. A gente tem acompanhado diariamente teus treinamentos, né? E é até bom porque a gente sabe aquilo que tu trabalha, né? Dá pra contar nos dedos de uma mão o quanto tu fecha os treinamentos. Mas o que é possível trabalhar? O que tu trabalhas nessas atividades com portões fechados, Humberto? Olha, a gente dá mais uma ênfase ali na questão das bolas paradas, né? E nas movimentações. E é mais nisso, até porque amanhã, vocês todas as vésperas de jogos, você já sabe a definição da nossa equipe. Eu não gosto, já falei isso em outra oportunidade, de deixar para o dia do jogo. Eu acredito que quando o atleta ele é sabedor que ele vai iniciar a partida, ele tem uma preparação melhor. Então, se a gente fala muito na questão mental, a gente tem falado que tem sido um obstáculo para nós, né, essa questão mental. Então, quando você dá essa segurança, dá essa confiança e dá uma oportunidade maior para esse atleta se preparar mentalmente para poder iniciar uma partida, isso eu acredito que favorece muito ao atleta, né? Mesmo que sabendo que todos nós somos profissionais, aqueles que estão concentrados, tem que estar todo mundo concentrado e preparado para iniciar o jogo, entrar no decorrer, seja com 5 minutos, seja faltando 5. Então, todos têm que estar preparados, porque somos profissionais e você tem que oferecer ao clube o melhor. Então, mas eu acredito que fazendo dessa forma, né, você já sabendo a escalação, hoje as equipes se estudam, todo mundo se conhece. A questão da globalização aí facilitou para muita gente, por mais que fecha treino, é uma coisa ou outra que você consegue de fazer de ganho, né, para tentar surpreender o adversário. No nosso caso, é um foco maior só nas bolas paradas mesmo, para que a gente possa ali ter uma jogada ou outra e isso não acaba vazando lá para o adversário e facilita esse encaixe. O jogo, as equipes jogam de uma maneira, jogamos contra o Palmeiras já vem jogando, todo dia você está vendo o jogo do Palmeiras, assim como o Fortaleza, que já tem o seu treinador aí há muito tempo à frente, então você já sabe as ideias, um ajuste ou outro em cima de um adversário, assim como a gente faz também, mas não foge muito do roteiro, né, que a gente tem estudado. Então é mais pela questão da bola parada, e eu gosto de treino aberto, até para que vocês possam levar para o maior patrimônio do clube a informação. O torcedor ele quer consumir aquilo que é feito dentro do clube dele, daquele clube que ele torce, e vocês também fazer o trabalho de vocês. Quanto mais conteúdo, melhor vai ser a informação. Ontem no treinamento, dentro do treinamento, tu utilizasses no momento o Felipe Pires pela ala, né, com o Capixaba na esquerda, na ala direita, e mais à frente o Oscar. E no começo do trabalho tu tinha o Parede ali. O Parede é um jogador que, acho que pela temporada em si, né, acaba tendo uma sintonia diferente com o torcedor. Quando ele entra, o torcedor já reclama, já tem sempre um movimento diferente no estádio. Como é que tu trabalha essas situações em relação à formação? O que te acrescentou essa condição de ter dois atacantes de ofício nas alas, e essa situação do Parede em relação ao torcedor? Quanto que isso pode mudar em alguma forma a tua ideia de utilizar esse jogador? Vamos lá. O Parede, desde quando aqui chegamos, tem essa questão, né, com o torcedor, mas é um atleta que tem se dedicado, tem trabalhado, em momento algum deixou de treinar, nunca faltou um treinamento, vocês que acompanham sempre presentes, sempre entregando o seu melhor. A gente sabe que o atleta vive momentos de oscilação, às vezes tem a paixão, tem o momento dentro de um clube que ele vai estar de bem com o torcedor, de bem com ele, às vezes não. Então o cara tem que ter
essa lucidez, essa sabedoria para saber lidar com o momento da adversidade e tentar buscar o seu espaço novamente. É um ativo do clube, sempre trabalhou, foi premiado com um gol lá contra o Palmeiras. É um atleta que, como eu falei no jogo do Avaí, o porquê dele entrar, é um atleta que ataca muito as costas da defesa adversária. Naquele jogo a gente precisava atletas com essa característica, então por isso ele entrou. Então todos que estão aqui conosco são pertencentes desse grupo, tem a nossa confiança, e a gente vai procurar sempre dar o melhor conteúdo para que eles possam dentro de campo nos ajudar. Quanto à questão do Pires ali, o Pires já jogou assim contra o próprio Avaí, né, mas jogando pelo lado oposto, né, jogando como ala pela esquerda. É um atleta que tem essa função, né, quando joga lá com 2 linhas de 4, na hora da fase defensiva, de estar baixando em alguns momentos com o lateral oponente dele, e tendo esse equilíbrio do setor oposto, né. Então ali nós levamos ele para o lado direito, porque o Capixaba a gente entendeu que fez um jogo seguro, um jogo difícil lá, mas se portou bem, sabendo marcar, sabendo ir à frente também, criando alguns momentos ali de jogo ofensivo. E então nos agradou a forma qual o Capixaba jogou. O Pires foi treinado ali muito em função da questão física, né, do Rodrigo, essa questão aí de virose, acabou ficando sem treinar. Chegou ontem, mas mesmo um pouco debilitado, mas se prontificou a treinar, conseguiu fazer o treinamento. Ali a gente colocou mais para prevenir, precaver alguma situação caso a gente fique sem o Rodrigo, assim como nós treinamos o Pará ali também nas sessões de treinamento. É um oriundo de volante, mas tem essa condição, biotipia, para poder cumprir ali, se caso a gente precisa, seja com linha de 4 ou até mesmo com 3 zagueiros, dando uma liberdade maior para que ele possa usar o corredor. Então é um atleta que tem essa capacidade, então nos dá a versatilidade dele nos dá essa condição, então por isso que o Pará também treinou ali. E as outras alterações que a gente foi fazendo, muito em função daquilo que a gente entende que o jogo vai pedir, né? Então a gente tem que criar também cenários para que quando o jogo desenha da maneira qual nós estamos estudando, a gente tem características dentro do nosso elenco que vai fazer com que o Juventude continue forte dentro do campo de jogo e, consequentemente, lute pelo resultado que a gente vai desejar desde o início, que é a vitória. Humberto, o Juventude vem se portando bem em campo, vem fazendo boas partidas, mas acaba pecando um pouco nos detalhes. E a gente sabe que o futebol ele é feito de detalhes. Como trabalhar justamente isso para que o Juventude consiga, em todo o tempo, primeiro, segundo tempo, manter esse equilíbrio dentro de campo para conquistar essas vitórias? Porque normalmente, contra o Palmeiras, por exemplo, no empate, né, tava 1-1, acabou levando um gol bobo. Como organizar isso, colocar na cabeça dos atletas e manter esse equilíbrio durante toda a partida? Angélica, a gente já até conversou aqui em outras oportunidades, né? Atacamos nessa questão da concentração. Eu acredito muito nessa questão da concentração. A gente tem falado que a Série A você precisa ter uma constância dentro do jogo. Você não pode oscilar muito, né? Então as oscilações nossas, ela cai muito. Então nesses momentos você pega adversários com capacidade, com qualidade, com poder de definição, vai te trazer um prejuízo grande. Isso que tem acontecido conosco, né? A gente tem conseguido ler o adversário, a gente tem conseguido treinar, os atletas têm se dedicado nos treinamentos, não falta empenho, não falta dedicação. O que tem nos faltado é essa concentração total dentro da partida, que você possa vivenciar o jogo a todo momento, saber interpretar o momento que você está bem, o momento que você está tendo dificuldade. E mais importante, nesse momento da dificuldade, você tem que ter lucidez e saber como você vai retomar o controle da partida de novo. Então, os caminhos a gente dá com estudo, com trabalho, analisando o adversário, trabalhando no dia a dia. A gente tem conseguido fazer isso. Quando a gente se mantém concentrado, quando a gente está vivendo a partida, quando a gente está lúcido, a gente tem conseguido obter vantagem em cima do adversário, seja de ordem ofensiva ou defensiva. Defensiva a gente consegue neutralizar os pontos fortes. Nós enfrentamos um adversário que vem ganhando, vem conquistando, já joga junto há muito tempo. É um jogo vertical, um jogo de intensidade, de duelos, e a gente conseguiu neutralizar esses pontos. Levamos o jogo para o intervalo de 0-0, sabíamos que o jogo era um jogo direto ali para tentar explorar as costas da nossa defesa e acabamos tomando o gol dessa maneira. Então ali nós baixamos um pouco o nosso nível de concentração e fomos penalizados. Aí você consegue sair de uma adversidade, ter poder de reação, conseguir um empate na casa do adversário
e menos de 5 minutos você acaba ofertando numa bola parada, que nós falamos, treinamos também, mas faz parte. Você pega nível ali, o City e Real Madrid, que vem na minha cabeça, um jogo de nível dos melhores jogadores do mundo, jogando ali uma decisão ali para quem ia à final. Em 2 minutos o City foi eliminado. E aí você começa a perguntar, isso é o futebol. Isso é o futebol, por mais que a gente trabalha, orienta, se prepara, tem o fator da imprevisibilidade, que isso é incontrolável. Então isso foge da nossa mão, isso nos machuca pra caramba, porque o resultado muitas vezes está na nossa mão, a gente poderia estar numa situação melhor, vivendo uma atmosfera muito melhor aqui dentro, junto com nossos torcedores, que são merecedores disso, mas por causa desses pequenos detalhes está escapando e hoje a gente se encontra nessa situação que estamos. Então eu acredito muito no nível de concentração, você vivenciar o jogo o tempo inteiro e ter essa constância. Eu acho que a palavra é constância dentro do jogo, para saber interpretar os cenários e você ter sempre o controle da partida, mesmo quando você esteja sofrendo, que muitas vezes você está se defendendo, mas você não está correndo risco algum. É o momento que o adversário está te machucando ali, te balançando, mas você tem o controle da partida, é uma situação que você está atraindo para poder explorar uma transição, e tem momentos também que o adversário vai criar pela qualidade, pela capacidade, e você vai sofrer e tem que saber sofrer, saber se defender também, para que você consiga interpretar aquilo que está te causando esse prejuízo e você consiga controlar, anular aquela situação para ter o controle novamente. Mas em cima da sua pergunta, o que tem nos punido, o que tem nos deixado nessa situação, eu creio muito que é o nível de concentração e a questão da constância, que a gente não consegue tê-la durante os 90 e mais os acréscimos. Juventude tem a defesa mais vazada da competição, mas a culpa não é só da defesa necessariamente, né, Humberto? E desde que tu chegou, tu tenta modificar esse setor. Trabalhaste com o Thalisson, com o Vitor Mendes e com o Nogueira no treinamento desta quinta-feira. E é uma mudança em todos os setores, né? Em todos os locais dessa zaga, porque o Vitor sai da direita e vai atuar como zagueiro da sobra, né? Pretende utilizar esses zagueiros que eles podem entregar talvez uma vitalidade maior para esse setor? A gente tem treinado, tinha aproveitado as semanas abertas justamente para isso. É uma possibilidade. São os 3 atletas de maior velocidade da função, né? Então, a gente sabe que o adversário tem como expediente, tem como característica ofensiva essa questão também de atacar o espaço. É uma equipe similar ao Palmeiras em questão de ideias, né, de atacar a profundidade, um time vertical, um time que gosta de duelo. Então, a gente tem nesses 3 atletas essa condição. Mas o Foster, o Renato, o Paulo são atletas que vêm treinando bem também. O Renato já vem vindo jogando, teve um desconforto no joelho, o próprio Foster também. Os dois foram realizaram o exame ontem, né? E agora ver o que ocorreu, né? Qual o resultado desses exames, para que a gente possa definir os convocados, a nossa melhor estratégia, quais serão os atletas que irão iniciar. Mas esses 3 atletas a gente tem treinado justamente para que eles possam treinar junto, para ver qual que é essa ideia, qual que é o sincronismo que eles vão trazer para a nossa equipe, mas muito em função das características dele, né? Então são jogadores rápidos, jogadores fortes, que acrescenta bastante. Então, caso não inicie nesse jogo, são atletas que estão trabalhando e creio eu que em uma outra oportunidade poderão estar jogando junto. Em outros momentos, se tratava jogos como esse aqui como partidas de confronto direto, né? Mas nesse momento, até pela condição do Juventude, isso acaba mudando, né? Porque o Juventude precisa ele vencer por si só, não só pelo confronto direto para segurar o adversário. Que peso que tem esse confronto dentro da ideia do Juventude de evitar esse rebaixamento, de seguir mostrando para o torcedor que tem, de fato, possibilidade de buscar uma fuga desse rebaixamento e que não foi uma situação esporádica, a forma como o time atuou lá contra o Palmeiras? No comportamento, trazer o comportamento, o espírito, né? Como eu falei para eles quando acabou o jogo, que nos agradou foi que jogamos com espírito, com alma. É isso que o torcedor quer ver, um time que vai lutar pelo resultado de vitória do início ao fim, entendendo ou mesmo jogando fora de casa contra um adversário que
que luta para ser campeão, bicampeão da Libertadores recentemente. Então, mesmo com o potencial do adversário, a gente foi lá, enfrentou, encarou, soube defender, soube momentos de atacar. Nos faltou um capricho ou outro nos momentos das nossas transições, acertar um pouco melhor o passe para poder gerar um pouco de desequilíbrio a mais, criar mais possibilidade de finalização em cima do adversário. Alguns momentos tem uma bola de retorno, tem uma linha de passe para também não dar a bola para o adversário, para que ele pudesse vir em cima de você. Então, isso que a gente trabalhou, a gente tem mostrado para os atletas que se a gente dá uma opção aqui, dá uma movimentada ali, a gente vai conseguir ter essa posse e conseguir sincronismo de movimentos ofensivos ali que vai gerar desequilíbrio ao adversário. E o mais importante, a gente tem que trabalhar pela vitória. Trabalhar pela vitória, a vitória a gente depois teremos aí 10 dias, né, até o jogo do Fluminense. A vitória a gente sabe que traz um ambiente mais leve, traz uma confiança maior, nos aproxima um pouco mais do nosso torcedor, mesmo que estamos distante ali de sair dessa situação incômoda, mas nós temos que pensar primeiro na vitória. Como nós vamos conseguir essa vitória? A gente sabe que no nível de competição como é a Série A, você não vai ganhar de qualquer jeito. Você tem que estar se mantendo organizado do início ao fim, como nós falamos anteriormente, respondemos na pergunta anterior, saber o que fazer com e sem bola, que isso que irá nos aproximar do nosso objetivo de vitória. Então, ter essa lucidez, ter esse entendimento, ter esse equilíbrio durante toda a partida, se impor em cima do adversário, demonstrar desde o primeiro momento que iniciar o jogo, que você quer vencer a partida. Isso o torcedor ele reconhece também, ele acaba vindo jogando junto. A gente sabe que esse momento, essa força da arquibancada, ela é importante, por mais que o torcedor esteja magoado, esteja triste, mas ele tem a paixão pelo clube dele. Então, se a gente estiver dentro do campo demonstrando isso, eu tenho certeza que eles irão nos apoiar e nos ajudar a conquistar esse objetivo nosso. Eu acho que o momento é trabalhar para essa vitória, para que a gente possa ter uma semana mais leve, uma semana de mais confiança, para que a gente possa ir projetando rodadas a rodadas até o término dessa competição e continuar sonhando com essa permanência na Série A.